Salve galera, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Vamos trocar aquela ideia. Não é o resumão, tá legal? Eu tô publicando esse vídeo aqui por volta das 7 da noite. Ainda teremos o resumão Brownie Fogo com todas as notícias, algumas delas que estão presentes aqui lá pra meia-noite, né? Lá pra madrugada pra galera que, né, geralmente fim de semana é o cara que ele tá voltando do rolê, ele vai colocar um fone de ouvido, opa, as notícias do Botafogo, beleza. Aqui a gente vem com um vídeo, digamos assim, intermediário, como se fosse um plantão Brownie Fogo, porque existem algumas situações aí pra gente trocar uma ideia, né? Porque temos situação importante envolvendo o Botafogo na Bélgica e com um fim de semana sem Botafogo, algo que não acontece há muito tempo, né? São 10 dias entre um jogo e outro do Botafogo, agora faltam 4 dias exatos para a partida entre Botafogo e Goiás, com transmissão da Globo e do Premier lá na Serrinha. O jogo acontece às 9h45 na próxima quarta-feira. A gente vai poder trocar uma ideia aqui sobre tudo isso que está acontecendo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque a gente vai falar aqui um pouco sobre possível escalação do Botafogo, possíveis desfalques do Botafogo, como esse time vai ser montado e possíveis desfalques também do Goiás, tá legal? E aí à noite a gente vai fazer aquele apanhado geral. Tem um monte de jogo rolando do Botafogo, rapaziada. Apesar de a gente não estar tendo, jogos da equipe profissional, a gente está tendo sub-23, sub-20, sub-17. A gente teve feminino de duas categorias diferentes. Enfim, né, jogo não tá faltando. E o Botafogo se deu bem na grande maioria desses jogos. Se não em todos, tá? A gente vai fazer todo esse confere lá mais tarde, tá bom? Por isso que é muito importante você ativar as notificações aqui do canal Brownie Fogo, porque aí você vai receber a notificação desse vídeo e vai receber a notificação do vídeo que a gente publicar daqui umas 4 ou 5 horinhas, beleza? E vamos chegar aos 81 mil inscritos. Antes da gente falar de Botafogo e Goiás, vamos falar aqui sobre Molenbeek, pessoal. Simplesmente o Botafogo está dominando o território belga. O Botafogo está dominando a Bélgica. O que está acontecendo? O RWD Molenbeek, que é o time do acionista majoritário do Botafogo, John Textor que tem ações quase que totais do Molenbeek e também do Botafogo, né? Nesse conglomerado aí de clubes aí que tem investimentos da Eagle Holding, o time a empresa, né, do John Textor tem participação no time do Crystal Palace da Inglaterra, tem participações em ações majoritárias, apesar de não tocar o futebol do Lyon da França, a Academia da Flórida nos Estados Unidos, além de ser o acionista majoritário John Textor do Botafogo aqui no Brasil e do Molenbeek da Bélgica. E o que está acontecendo? Simplesmente alguns jogadores que não estavam tendo espaço aqui no Botafogo ou que ainda estão em desenvolvimento, jogadores que estão no Botafogo B, jogadores que estavam no Botafogo Sub-20, jogadores que precisam de mais rodagem, foram lá para o clube da Bélgica, o Molenbeek, para tentar ajudar o time do Textor a subir de divisão. O Textor tem no seu planejamento a intenção de, na temporada 2023-2024, ter o Molenbeek disputando a primeira divisão da Bélgica, e para isso tem que subir de divisão. E aí a gente está vendo aí, cara, Oyama, Barreto, Riquelme, Enio, Juninho, Vinícius Lopes, são 6 jogadores do Botafogo que saíram daqui do Rio de Janeiro para jogar lá na Bélgica. E o que está acontecendo? Esses caras estão se destacando. Luiz Oyama, pelo que eu tenho visto aí no noticiário, deu até uma pesquisada, né, cara, em alguns portais que analisam os jogos, né, lá do Molenbeek. O Luiz Oyama vem sendo muito elogiado, apesar, né, de ainda não ter marcado gol ou dado assistência. O Gustavo Barreto é um cara que já caiu nas graças da torcida, inclusive publiquei isso, um vídeo, vou até postar esses shorts aqui também, é um trabalho que a gente faz muito de vídeos curtos lá no TikTok. O Barreto com megafone animando a torcida, nos 2 primeiros jogos dele já deu 2 assistências, tá? E nos últimos 2 jogos, foram 7 gols marcados pela equipe do Molenbeek e nenhum gol sofrido, tá bom? No penúltimo jogo pelo campeonato, né, pela segunda divisão do campeonato belga, 4-0 fora de casa. Desses 4 gols, 3 marcados por ex-jogadores do Botafogo. Foram 2 gols, né, na verdade, 1 gol do Enio, 1 gol do Juninho e 1 do Vinícius Lopes. E hoje, na tarde deste sábado, pela Copa da Bélgica, o Molenbeek venceu o Oudenaarde pelo placar de 3-0 dentro de casa. Gols marcados de novo por Vinícius Lopes
e 2 belíssimos gols. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar no Twitter, no YouTube, vocês podem ver, foram 2 belíssimos gols do pequenino Riquelme, que foi ovacionado, a torcida cantou o nome dele, né? Então a gente está falando aí de, nos últimos 2 jogos, 7 gols marcados pelo Molenbeek, 6 gols anotados por jogadores do Botafogo. Enio fez 1, Juninho fez 1, Vinícius Lopes fez 2 e o Riquelme fez 2. Tá bom, rapaziada? Importante, né, cara? Porque alguns desses jogadores eles podem voltar pro Botafogo. O Vinícius Lopes está emprestado. Não sei se, inclusive, a torcida do Botafogo tem uma pinimba muito grande com ele pelos últimos jogos que ele atuou aqui pelo Botafogo, apesar de ter feito gols importantes contra o Internacional e contra o Red Bull Bragantino. O Enio, bem verdade que ele foi em definitivo, né, mas o Juninho foi por empréstimo. O Juninho, inclusive, pode voltar, foi muitíssimo elogiado no jogo em que ele marcou gol. Então a gente está tendo aí esses jogadores se destacando. É importante para o conglomerado, é importante para a visibilidade do Botafogo, é importante para a maturidade desses atletas, principalmente os que podem voltar em algum determinado momento. Beleza? Seguinte, outra situação que é importante agora para a gente frisar. Vamos falar aqui um pouco sobre Botafogo e Goiás. Fim de semana sem jogo do Botafogo. Muita gente fala, putz, cara, tinha que ter um joguinho. Eu falo, pô, não, cara, deixa, fim de semana tá tão tranquilo. É tão gostoso quando o Botafogo vence um jogo, fica 10 jogos sem jogar. Que aí são 10 jogos em que o último jogo o Botafogo ganhou. Enfim, cara, brincadeiras à parte. Cara, vamos trocar uma ideia aqui sobre esse time do Botafogo, que pode enfrentar a equipe do Goiás. Como escalar esse time, quais são os desfalques e como é que tá a situação do time do Goiás, tá bom? Primeiro, antes de falar da escalação do Botafogo, eu falo aqui sobre 5 possíveis desfalques da equipe do Goiás para enfrentar o Alvinegro na quarta-feira. 2 já estão garantidos, tá? A gente tá falando na verdade, um deles já tá garantido, que é o Pedro Raul, que é o artilheiro da equipe, principal jogador do time no campeonato, meio time do Goiás, isso não tem nem discussão. E um outro bem provável que não joga é o Diego, lateral direito, ex-Botafogo também, tá? Dieguinho, que deixou o campo reclamando de dores no último jogo. Pode ser que ele seja mais um desfalque. 3 jogadores estavam no DM até pouco tempo. Voltaram a treinar ontem, mas talvez não estejam 100% para jogar. Dadá Belmonte, que acho que depois do Pedro Raul é o principal jogador desse time do Goiás na temporada. O Apodi, que é o motor desse time. E o Vinícius. Todos eles estão lesionados. Então, se o Goiás não tiver todos esses caras desfalcando a equipe, com certeza vai ter um cara jogando ali meia bomba, jogando com dores, né? Não 100%. Então, isso é importante o Botafogo aproveitar isso. Obviamente, o Botafogo também vai ter desfalques, tá legal? O Gatito Fernandes, que está na seleção paraguaia, vai dar lugar ao Lucas Perry, que vai fazer a sua estreia com a camisa do Botafogo. Boa sorte ao goleiro. E o Eduardo, suspenso com o 3º cartão amarelo, não enfrenta a equipe do Goiás, né? E eu honestamente estou achando que ele vai de Danilo, Tietê, Lucas Fernandes com Gabriel Pires na segunda etapa. Uma coisa que é importante também, a gente tem 3 jogadores aí pendurados, né, que estão atuando. Estou falando do Marçal, do Vitor Sá e do Jefinho, né? Todos eles estão pendurados. Muita gente está falando que o Cuesta está pendurado, mas isso não é verdade. O Cuesta tem um amarelo só. E aí, o que está acontecendo é o seguinte, cara, eu acho que talvez seja interessante escalar o Vitor Sá ali na ponta esquerda, no lugar do Jefinho. Não é, tem que botar o Jefinho um pouco no banco. Não tá tocando a bola, não é nem isso, cara, é questão tática. O Marçal é um cara que tá pendurado e eu acho que ele vai ter esse medo de tomar esse 3º cartão amarelo pra jogar, pra não perder o jogo contra o Palmeiras também é muito importante. Bruno, por que não coloca o Marçal no banco então? De jeito nenhum, porra. O Marçal tá disponível, tem que jogar, ainda mais porque o jogo contra o Palmeiras é mais difícil pelo time que tem o Palmeiras, óbvio, né? Mas o jogo contra o Goiás é fundamental ganhar porque é confronto direto na tabela, é jogo de 6 pontos. Então o Marçal tem que jogar. E aí, cara, para auxiliá-lo ali na marcação e evitar esse cartão amarelo que pode fazer com que ele fique suspenso justamente contra o Palmeiras, o Vitor Sá na recomposição talvez seja melhor. Eu não sei você, o Rafael, inclusive, pode voltar pelo menos à relação nesse jogo. Vamos lá para a formação que podemos ter nesse time. Lucas Perry, Saravia, acho difícil que o Rafael já chegue como titular. Adrielson, Cuesta, Marçal, Danilo, Tietê ou Tietê e Gabriel Pires. Eu acho que vai o Danilo e o Tietê para dar uma sustentabilidade maior para o meio campo, além do Lucas Fernandes.
Júnior Santos, Vitor Sá ou Jefinho e Tiquinho Soares. Quero saber a opinião de vocês, como vocês escalariam esse time do Botafogo. Mais tarde, a gente volta com mais informações sobre esse time do Botafogo que vai entrar em campo. Eu quero falar mais tarde sobre média de público. Eu quero falar mais tarde sobre os resultados aí que estão acontecendo do Botafogo e outros assuntos importantes aí que a gente pode trocar uma ideia para as vésperas aí desse jogo contra o Goiás. Valeu, rapaziada. Tamo junto, um abraço, até a próxima e fui!